Conforto. Ato ou efeito de confortar ou de se confortar. Apoio recebido no momento de aflição ou preocupação. Aquilo que te fortalece, te revigora. Sensação de prazer, de bem-estar, sossego e acalanto. O que é conforto para você? Quais memórias te trazem essa sensação de bem-estar? Eu sou Ana Flávia Cavalcante e esse é o podcast Histórias de Conforto. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Histórias de Conforto, criado e apresentado por mim em parceria com a Comfort. Aqui a gente vai falar e vai contar um pouco das nossas histórias. Tenho convidados, convidadas e convidados muito potentes no que fazem, no que vivem, em suas escolhas. E aí que eu já contei rapidamente nos outros episódios um pouquinho de como nasceu, né, o desejo de criar esse podcast. Eu vou resumir então brevemente, porque eu acho que vocês estão aqui acompanhando a gente. Vocês podem de repente voltar, né, nos outros episódios para ouvir essa história que eu contei inicialmente com mais detalhes. Mas basicamente eu criei uma peça de teatro que se chama Conforto, em novembro de 2023. E eu convidei a minha mãe, Val Cavalcante, para dividir a cena comigo. A minha mãe foi faxineira a vida toda, criou 3 filhos e muitos cachorros, ganhando a vida assim por diária, né? E como eu mergulhei profundamente nesse tema, fui muito atravessada pelo perfume do Comfort, do amaciante, né? Desde pequena, quando eu acompanhava minha mãe nas casas de família em que ela fazia faxina, a gente abria a porta do apartamento, assim, vinha uma lufada desse perfume. E eu fiquei com esse cheiro na minha memória, uma memória olfativa, né? Aquelas coisas que perfume faz com a gente. Perfume é forte, né, gente? Porque às vezes você já até esqueceu a pessoa, você sente o cheiro, fala, meu Deus, volta tudo. E a partir dessa memória, eu comecei, foi o meu dispositivo principal para criar essa peça. E aí que a gente está num desdobramento desse tema, porque eu acho que esse é um tema muito importante, fundamental, né? Falar sobre o que deixa a gente bem, o que deixa a gente confortável. E hoje eu tenho aqui nada mais, nada menos que 2 convidados, não um, mas 2. Tá duplicando. Tô muito feliz de estar aqui com eles. Eu fiz assim, gente, fiz um relato, tá? Porque aqui é sério. Eu vou ler um pouquinho dessa apresentação. Eu adoro quando apresentam a gente. Eu acho importante que as pessoas saibam, né? E de repente também pra gente lembrar um pouco das coisas que a gente tem feito e né? Então vou começar, tá? Hoje, gente, eu tô aqui com 2 criadores de conteúdo digital. Um deles tem quase 4 milhões de seguidores no TikTok. Gente, 4 milhões? Que babado! Eles falam de relacionamentos, de paternidade, com muito bom humor. Um é catarinense, morando em São Paulo, compartilha seu dia a dia ao lado do marido, que eu já vou falar já quem é, e do filho Cauã, que chegou para completar esse trio de amor em 2020. Em suas redes, incluindo o canal no YouTube O Mundo de Nós Três, publica dumpzinhos de fotos e vídeos divertidos, em sua maioria muito fofos, com receitas culinárias de família, cobertura de viagens e reflexões sobre situações que todo mundo vive e passa, com o mozão, com o filho, com a mãe, com os amigos, enfim. Um lifestyle deliciosamente inspirador. Então, com vocês, Rafa César e Luque Vidal, muito bem-vindos. Ai, gente, que coisa linda! Nossa, meu Deus do céu. Que apresentação, que né? Que isso! Nossa, que honra. Que honra. Lindos, muito bem-vindos, viu? Fiquei feliz à vontade aqui comigo e… Já tô. Que bom que vocês comi vieram. Um monte de pão de queijo que a produção deu, tô tudo certo aqui. Pão de queijo do Le Jazz Boulangerie, querida. Pão de queijo perfeito. Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo ótimo. Tirando que a gente tirou a barba, mas o resto tá tudo certo. Pois é, gente, vocês estavam contando. Como que foi? Que sensação é essa de se ver assim, de repente? É estranho, né? É estranho. Mas é bom também mudar, né? Eu gosto de mudar. Eu mudo principalmente no cabelo, né? Isso, eu ia falar do cabelo mesmo. A gente teve cabelo rosa, de colorir, tinha cabelo comprido, tinha cabelo até aqui, ó, na metade das casou, costas. ele tinha o cabelo comprido. Nosso casamento tava com o cabelo comprido, aí corto.
Aí eu adoro mudar. Ele tem essa mutação. Eu já sou a pessoa que gosta de Não, ele é mais ficar certinho. o mesmo jeito o tempo todo. Porque eu gosto daquele ditado, não se mexe no time que tá ganhando. E pra mim, a minha imagem é o time que tava ganhando, agora eu tô perdendo meu literalmente. talento. A Suzana, o meu imagem. Tá a minha nada, imagem. Luke. Ai, obrigado. Você tá bem gato. Tá gato, tá gato. Tá Ai, gato, Ana, meu depois- marido. Ai, Ana, para, Ana. Gente, que máximo que vocês estão aqui. Me contem, como foi que vocês se conheceram? Eu já tô aqui com a capivara de vocês que eu puxei. Eu já sei mais ou menos, mas eu queria ouvir de vocês, porque eu adoro história de casal. Gente, é? eu sou romântica, eu tenho Vênus em Câncer. Na verdade, sou leão com Sagitário, aquela, né, mais Tem também safada. isso eu ia falar, o Sagitário, ó. Mas a minha Vênus é em Câncer. Daí puxa, Eu né? O sou sentimental. Uma coisa, aquele drama sobre. gostoso que a gente gosta. Então, a gente se conheceu em 2009, num shopping da nossa cidade. Na verdade, no estacionamento do shopping, né? Eu tinha quase 17 anos. E tava lá com os meus amigos, emos, né? Na época, em 2009, quase todo mundo era emo. Emos. Eu tava com aquela calça de tactel que virava bermuda, sabe? Que tem um zíper no joelho, uma coisa Sim. Deixa horrorosa. abaixo Sim. isso. Aí, então, Tem imagens dessa. Deus me livre. Se Ainda bem tiver, não a gente tem não mesmo, vai porque mostrar se tiver imagem, realmente. vamos silenciar a imagem. Não vou mostrar, não. E aí, é isso. Eu tava lá no estacionamento do shopping com os meus amigos, daí ele chegou de carro, assim, todo playboyzinho. E... Cheguei com o carro do meu pai. daí minhas amigas começaram, ai, olha que gatinho, aquele cara que chegou, olha só. Daí eu fiquei olhando assim e falei, gatinho. Por dentro do cômodo. Achou tão gatinho de verdade que foi até o carro onde eu tava pra me ver. Porque a minha amiga que me mandou, que me puxou. Tá. Falou, Você vem cá não foi ver, vem porque cá ver. queria. Não. Aham. Aí foi isso, daí ele entrou, tal, no shopping, mas a gente já ficou se olhando e tal. Porque quando eu passei pra entrar no shopping, a amiga dele lá do outro lado falou assim: ei, vem aqui que eu quero te apresentar meu amigo. Sabe aquelas amigas caruda, assim, que não tem vergonha de nada? Sou eu, essa amiga. Se fosse eu tivesse com você, seria eu. E eu falei, sempre fui volto tímido. Volto depois. E eu, cala a boca, pelo amor de Deus. E ela, não, vem aqui, ele te achou gatinho, não sei o quê. Porque era semana de Páscoa, né? Então tava indo comprar ovos de Páscoa. pro meu E pai. aí, beleza. Daí E a pra minha gente se conheceu assim, trocamos contato e começamos a falar, assim. Mas a gente Mas quem ligou pra quem mandou mensagem? Era torpedo? Meu Deus, mas no mesmo dia, né? ele Não. saiu do shopping, a gente já A gente saiu. já deu um beijo A gente já saiu pra dar uma Ali volta. mesmo? no shopping. Eles deu um selinho ali, né? Deu um selinho ali. E aí a gente deu um beijo na frente. Porque assim, eu peguei o carro e falei assim: vamos dar uma volta? Aí ele assim, vamos. Aí eu peguei ele, a gente foi dar uma volta e a gente deu um Não beijo na façam frente do isso, shopping, não né? entrem em carros de estranhos. Por favor, né, gente? Pelo Será? amor de Vamos Deus. colocar aí. Depende. Depende, ó, já estamos há 15 anos juntos. Deu né? certo. Mas pelo amor Mas de hoje Deus. a sociedade tá um pouquinho mais perigosa. Antes não tava 2009 era diferente. tanto. Mas a gente deu um beijo na frente do shopping e a gente meio que contabiliza o nosso relacionamento. Desde esse Desde aquele dia, assim, dia. porque não teve essa coisa de se conhecer e daí ficar e depois pedir. Nem teve pedido Foi de meio namoro, sapatão, assim. né? Você já Foi foi meio nessa... sapatão. Eu ia muito falar emocionado. isso. Meu Deus. Eu ia falar isso agora. A gente Foi assim. somos duas caminhoneiras intactas. Foi assim. isso, assim. Namorar no primeiro dia, pouco tempo depois, tava morando juntos já. É lindo ouvir isso, essa história de vocês, porque a gente tem um pouco, né? Não sei qual a relação de vocês com os amigos e tal, outros homens gays. Mas a gente não vê muito, né, assim… homens que ficam juntos, que estão juntos, que mantêm um casamento muito duradouro. A gente não sim. vê mesmo com casais héteros. É. Enfim, as separações, elas acontecem cada vez mais. E acho que é um avanço A também. gente teve uma separação. Não né? vou mentir. Não vou mentir. Né? Mas assim, foi pra gente, vendo hoje… Antes eu achava que foi uma separação desnecessária, mas hoje a gente conversando, a gente viu que foi uma separação necessária. Porque chega um momento do casal que eu acho que a rotina, as responsabilidades, o trabalho e tudo mais, elas acabam prevalecendo o relacionamento. Então a gente viu que a gente tava se perdendo como casal, a gente tava se perdendo como… Mesmo assim, Mas é que sabe? também tinha a questão da gente trabalhar junto, fazer tudo junto, 24 horas por dia junto. Porque e criador de conteúdo é isso, né? Você fica em criar casa. conteúdo, criar filho. Você fica em casa o tempo todo, 24 horas, é responsabilidade, é burnout, é rede social que cobra, é você que se cobra. Então, é muitas coisas que acontecem. E a gente acabou se perdendo como um casal. A gente tava mais se vendo como amigos, como parceiros profissionais, do que, na verdade, como um casal. Então, a gente ficou 5 meses separados. Recentemente, até, foi final do ano passado. E a gente ficou 5 meses separados e a gente voltou. E a gente percebeu o quanto isso foi essencial até pra gente se encontrar como indivíduo, porque a gente se perde nessa individualidade também, né? Como Sim. casal, a gente tipo, fica assim… Cara, quem eu sou nesse relacionamento? E a gente, no entanto, falava assim, quando a gente ia pra um evento… Tá, por que o Luke não tá aqui?
só o Rafa tá? Ou por que o Rafa não tá aqui, só o Luke? Então a gente percebeu essa falta de identidade. Sandy Júnior, né? Isso. Não existia. Sou fã de Sandy Júnior. Sou fã de Sandy Júnior. Então a gente percebeu que a gente precisava desse distanciamento pra se encontrar como indivíduo. E foi bom. Foi. Essencial. Foi necessário, Foi pesado, não foi leve, foi triste, foi pesado, foi… Porque, imagina, num relacionamento de 14 anos, a gente tava 14 anos juntos quando a gente se separou. Cara, você não tinha como afastar as memórias, sabe? Tudo lembrava, cara. Era um inferno, assim, de verdade. A gente fica com a memória física da pessoa, né? Isso. Assim, no corpo, né? E de tudo, né? forte. Cheiros, presença, tudo que você vê, as séries que você assiste, televisão que você sentia, o sofá que você sentava. Tava tudo ali. Eu amo que o nome do podcast é Histórias de Conforto. E o Luke, não, que a gente se separou e foi um inferno, mas essa separação. Mas é um conforto. Ô, Rafa, na peça, eu começo a peça, eu fiz um teste pra um filme da Ana Mulaerte. E aí, que a personagem do teste era muito parecida com a da minha mãe. Aí eu falei, gente, eu tô cansada de ir pra teste. Você recebe 5 frases pra dar conta de uma pessoa muito complexa, porque somos todos muito complexos, né? Falei, quer saber? Eu vou meter o louco nesse teste. No meio do teste, eu vou parar tudo e vou falar assim pra pessoa que tava a câmera, tipo a Papu agora: posso te pedir um favor? Né, pra dar aquele susto, um corte seco, e vou começar uma história ali. Contar 3 histórias da minha vida pra deixar pra minhas filhas, pros meus filhos lá na história do teste. E fiz isso, só que eu tava morrendo de medo de fazer isso, né? De dar esse corte no meio do nada. Tive coragem de fazer, fui até o final, e realmente é uma história muito dura. A vida da minha mãe, a saída, não foi fácil. Então parece, eu lembrei porque parece isso, história de conforto. Como a gente se separou, porque o povo senta pra ver a peça, acho que pensa, meu Deus do céu, vai ser Mas só isso. eu acho que faz parte, né? A gente falar, a vida adulta é essa. Essa. A gente não pode achar que… A gente tem, no meio da nossa vida adulta e em vários… A gente fala assim, a vida, ela é feita de momentos felizes e momentos infelizes. É natural, né? Tristes e alegres. Então a gente encontra nesse meio termo muitos momentos de conforto. Isso é natural. Né? Tipo assim, conforto em meio ao caos. Exato. Eu acho assim, o caos também é conforto. Não, né? Eu tô falando da figura poética do negócio. Porque às vezes a gente tá numa zona de conforto que não é confortável. Que era o que a gente tava. A gente tava numa zona de conforto que era aquela rotina e tudo mais. E a gente viu que o caos foi necessário para que o conforto ele se estabelecesse de volta, sabe? Tipo assim, onde é que tava aquele conforto? Era, na verdade, só um momento de comodismo, de não, vou deixar assim, tá… Uma segurança emocional, né? Tá tudo certo. Ou a gente vai mexer isso aqui pra que, na verdade, isso volte a ser uma coisa boa pros dois. Acho que não tem como falar de conforto sem falar sobre desconforto, Claro. né? E acho muito importante também vocês trazerem essa vivência, porque inspira muito, né? Pode, de repente, ajudar uma pessoa que tá nos ouvindo, assistindo a gente, que tá numa fase um pouquinho difícil ali do casamento. Sim. Falar, bom, será que te dá uma pausa? Ou será que a gente conversa sobre isso? Porque conversar também, né, A gente é foi muito negligente importante. Ou também. façam terapia de casal, que é o que a isso que eu ia gente falar, não terapia de casal. fazia. A gente foi muito negligente. Ou faz um ebó, ou… Exato. Agora, você falou de memória e eu fiquei com vontade de perguntar pra vocês, que é um pouco assim, um caminho que eu pensei, né, imaginei essa dramaturgia pra peça e aqui pro podcast também, que é as nossas primeiras memórias, sabe? Quando você vem a saída mesmo, assim, os primeiros anos de vida. Como é que foi? Como é que eram as casas de vocês? Que perfume tinha essas casas? Como é que foi? Era uma delícia, porque a gente morava… A casa era cheia, né? Era cheia, minha família é muito grande. E a gente morava no mesmo terreno, assim, nos fundos era a casa, né? Eu, meu pai, minha mãe e meus 3 irmãos. E na casa da frente eram minhas tias, minhas primas, então a casa tava sempre cheia, assim. E era um terreno grande, ainda, né, que a minha tia mora lá ainda. E era um terreno grande, e entre as 2 casas, assim, tinha muito mato, que a minha avó plantava muito. Então, tipo, era muita árvore, muita flor. Então, tipo, sabe, esse cheiro de… Por isso que eu sou apaixonado por flor. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei foi, ai, que linda essas flores. Porque eu sou apaixonado. Então, quando ele me dá flor, é a coisa que eu mais amo ganhar, assim. E era isso, assim, tinha muito pé de fruta, sabe? Então eu subia no pé de ameixa pra comer ameixa. Aí pegava as plantas, minha avó ficava louca, vinha, me batia. Corria atrás de mim pra bater. Então era aquela coisa de… Minha mãe dele é chefe de cozinha, então ela faz comida, aquele cheiro. Sabe? Até hoje, né? Até hoje. Ela é chefe assim desde que você é pequenininho? Sempre foi cozinheira. Meu Deus! Sempre foi cozinheira.
Então é uma delícia, assim, a comida dela é uma delícia. Até hoje ela faz a berinjela milanesa, que eu sou apaixonado pela berinjela milanesa dela. E é muito gostoso, assim, muito gostoso mesmo. E aquele corredor, na casa da tia Maura, um beijo, né? Eu sei que a senhora não está vendo, mas estamos aqui pra compartilhar isso. Tia Maura, o que tá acontecendo? Você brincou na casa dela, o que tá acontecendo? Não, mas é que esse corredor que liga essas duas casas, que tem até uma área de convivência ali no meio, tem esse negócio, sabe? O mato, o cheiro do mato, o cheiro das flores, né? Que ela tava lá, a gente vê ela regando, aí tem como é que a gente fala de uva? A parreira Uma de uva. parreira. A parreira de uva. Então, assim, é uma delícia aquele lugar. É muito gostoso. Eu adoro levar o Cauã lá, nosso filho. Ver ele brincando lá, sabe? Com os primos, assim, me remete à infância. Vem essa coisa, assim. Eu fico olhando pra ele e falo, ai, que inveja. Eu queria ser criança de novo pra brincar nesse quintal. E é Santa Catarina. É, em Santa Catarina. lá em Nós Itajaí. dois somos de lá. É. E como era a sua casa, Luke? Como era, assim? Eu sou filho único, né? Então, eu lembro da minha casa também. Minha mãe sempre foi dona de casa. Depois que ela me teve no mundo, ela abandonou a carreira dela pra ser devota a mim, assim. A cuidar de mim, fazer de tudo. Eu acho que por ser filho único também. E aí eu tinha muito esse cheiro também de comida. Porque a minha mãe, ela ama cozinhar. Ela nunca foi cozinheira, mas ela ama cozinhar. Então… O bolinho, sabe aquele cheiro de bolinho? Ai, gente, pelo amor de Deus. Fresquinho que sai na hora. Ela fazia aquele bolo de chocolate, aquela calda de chocolate. Aí ela dava pra eu experimentar, ela pedia pra eu raspar o leite condensado, assim. Então, tipo, eu lembro desses momentos, assim, porque como meu pai viajou demais, né? Porque era aquela coisa, né, da sociedade machista, a mulher fica em casa, o homem vai sair pra trabalhar e tudo mais. Mas ele tinha essa necessidade de, né, trabalhar, colocar o dinheiro, o sustento na casa. Então eu lembro muito da minha mãe na cozinha. Muito, muito. Era tipo, eu lembro levantar, ela fazer o meu café da manhã pra eu ir pra escola. Então, esses cheiros, assim, de infância, sabe? Eu tenho muita saudade desse cheiro da infância, assim. E eu tento resgatar isso com o nosso filho, né? Tipo, essas receitas que a gente faz no Instagram do Rafa. É pra lembrar um pouco também disso da gente. É pra gente poder trazer não só a criação de um conteúdo, mas uma criação de um momento muito importante, que eu acho que a cozinha acho que é o coração da casa. Ah, sim. Sabe? É onde todo o cheiro sai dali. Aquela, sabe? Quando você lembra, quando você acorda, ou quando você vai almoçar, domingo, churrasco. Então tem muita coisa, assim. Então eu lembro desses momentos. Eu fiz uma casa pra mim, tem 3 anos. Quando eu fiz, acho que 38… Me deu, assim, uma coisa, eu falei, meu Deus, Ana Flávia, você tem 38 anos, você não tem nada, tem um Fiesta 2001, roxinho, e nada mais, sendo que eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, saí de casa com 14. Falei, não, tá na hora. Eu tentei comprar um apartamento no Rio, impossível, muito caro e muito ruim, tudo. Aí São Paulo não me via muito vivendo aqui, apesar de ser daqui. Aí eu comprei um terreno na Bahia, no sul da Bahia, fui de férias, depois que acabou a Malhação, com uma amiga, e a gente comprou um terreno, a gente amou. Falamos, vamos comprar um terreno aqui, deu certo. Depois ela quis vender a parte dela pra mim, porque ela falou, meu sonho… A Malu Gali, beijo, Malu, que é perfeita. Ela falou, meu sonho nunca foi ter casa na praia, meu sonho é ter casa no campo. Eu falei, meu Deus, então, por que você comprou um terreno na praia? Aí ela falou assim, que ela é meio, às vezes, a Malu, sabe, acha que o mundo vai acabar e tal. Ela falou, não, e também vai acabar o mundo, o mar vai encher, vai tomar o terreno. Eu falei, nossa, e você quer que eu compre a sua parte, sendo que o mar vai tomar? Enfim, comprei a parte dela e fiz uma casa, né? Que é o amor da minha vida. Eu falo dessa casa pra todo mundo legal. mesmo, porque é uma vitória, uma conquista enorme, sabe? É tudo isso. Para todo mundo ter uma casa, mas as condições especiais que eu nasci, que eu saí, de onde eu vim, sabe? A minha saída de vida me faz pensar ainda mais que sim, é um grande passo. E aí que eu lembrei, porque a primeira coisa que eu comprei pra minha casa, a casa ficou pronta, tava fazendo um filme em Pernambuco, e fui visitar a casa. O construtor falou, essa casa tá pronta, a chave está comigo. Aí eu fui lá, peguei a chave, entrei em casa, comprei um fogão. Foi a primeira coisa, porque realmente casa e comida combina, né? Onde a gente prepara nosso alimento. Ou alguém prepara pra gente, enfim. Mas tem aquela força de se manter nutrido, né? Exato. E vocês adotaram uma criança, é isso? Ah, eu queria muito chegar nessa parte, porque eu tô pensando nisso agora. Tô nesse processo do cadastro, né? Legal. E é um processo longo, né? Queria que vocês contassem, porque… Vocês estão viveram, né? Não só essa fase, mas o encontro com o Cauã, que parece que é o amorzão da vida de vocês, né? Ele é a luz da nossa vida. Ele Axé, nossa, muito viva. mesmo, assim, Então, nosso processo durou 2 anos e meio. 2 anos, Porque também foi uma adoção tardia, né? Ele já tinha quase 6 anos quando a gente adotou.
quanto mais novo a criança, quanto mais nova a criança, mais tempo demora, geralmente, né? Demora muito. Então, 2 anos e meio, você tá falando que foi, tipo, pouco? Foi rápido. Foi pouco. Geralmente é mais. Tem casos que são 6, 7, 8 anos. Nossa, se você quer anos, adotar assim. bebê, nossa, demora muitos anos mesmo, assim. É porque existe também uma questão que a gente precisa colocar aqui, é muito importante falar, que fala assim, mas por que tem tanta criança pra adotar, né? Então tem mais crianças para serem adotadas. Não, ao contrário. Ao contrário. Para a gravação. Tem muito mais pessoas aptas para adotar do que crianças para serem adotadas. A conta não fecha. Tem mais gente querendo adotar do que crianças para serem adotadas no Brasil. Uhum. Porém, o que a maioria quer é bebê, geralmente. Bebê, branco, sem deficiência. Sem nenhum tipo de deficiência. Então, assim, parece um mercado, né? Você vai pro mercado… Você literalmente escolhe, né? Eu acho, você assim, pega uma coisa meio papel complicada. e escolhe, assim, preenche. Eu quero até 5 meses, branca, sem deficiência, isso. E daí são poucas as pessoas que falam, não, isso não me interessa. Vou chegar lá e eu vou sentir quem é o meu filho, sabe? É possível? É possível. Você não precisa escolher. Você não precisa… no cadastro você tem a opção de fazer esse tipo de escolha, mas também você fala assim, não, eu quero… Você não precisa escolher. Porque tem assistentes que vão e falam assim, olha, tem essas crianças aqui, né, chegaram, como foi o caso do pai de 3, tem 3 irmãos que foram rejeitados por 2 famílias, e tem isso, aquilo. Então, assim, eles contam uma história de vida daquela criança, ou, né, no caso, eu tenho irmãos e tudo mais, e você entende se aquilo faz alguma coisa, mexe com você ou não, sabe? Então, assim, você pode deixar aberto, livre, e aí eles vão te apresentar as possibilidades que existem, ou você pode fazer uma escolha. Mas, gente, vocês poderiam contar o processo pra quem tá nos assistindo, assim? Como é que começa? Que site que você vai? Como é que faz o cadastro? Porque eu acho que essa é uma informação muito preciosa, sabe? Muita gente tem essa dúvida. Eu acho que é importante, primeiramente, você ir no fórum, né? No fórum da infância e da juventude. E lá eles vão te passar exatamente o que você tem que fazer. Porque, assim, existem vários tipos de casos que acontecem na adoção, né? Então é importante você procurar o fórum, que lá eles vão te falar, olha, você tem que ir na vara da infância e da juventude, fazer esse cadastro aqui. Aí tem o site do Sistema Nacional de Adoção, que aí lá você consegue ter todos os… quais os documentos você tem que levar, o que você tem que fazer, o que você tem que comprovar, né? Porque você trabalha, você faz isso, você tem casa própria, você tem casa alugada, é bem extenso. E até eu falei isso recentemente, eu entendo a burocracia em muitos casos. Muitos casos eu entendo, porque assim, a gente não tá falando de um produto, a gente tá falando de uma vida, de uma criança. Eles precisam entender se você tem capacidade de adotar. E não tô falando capacidade financeira, porque uma criança, ela não precisa que você seja rico, que você seja… Eles analisam tudo, né? Capacidade também financeira, claro. Porque mas sim, eles querem falar, vocês vão ter condição de dar, também, né, o que essa criança precisa, plano de saúde, uma escola, que seja pública ou que seja privada. Tanto é que é feito, né? Assistentes sociais vão na nossa casa, analisam tudo. Olha, se tem um quartinho pra criança, se, né? A gente passa por psicólogos também pra ver, não, realmente, eles estão aptos pra serem pais e tudo mais. E uma dúvida que muita gente tem é, é só casal que pode adotar? Não, pessoas sozinhas também mães solos, pais solos, enfim, também pode entrar na fila pra adotar, sem problema nenhum. E não tem tipo assim, é mais difícil não. Todos os casos são iguais. Claro que existem preconceitos, né? No nosso caso, a gente sofreu ali um leve preconceito no início, mas a nossa advogada conseguiu… Preconceito da parte de quem? Assistente social, que foi na nossa casa. Desassistente social, assim. Como foi esse momento que ela foi? Foi uma visita? Foi mais uma visita. A praia… Ding-dong! Chegou. A gente nervosíssimo. O Rafa até, ele não tava nesse momento. Eu lembro que você tava no mercado fazendo compra, que era na pandemia. Eu cheguei depois. Que era na pandemia, podia só uma pessoa da família pra fazer compra no mercado. E aí… E elas não avisam? Não, só chega e vai. Não avisam. Só chega e vai. É de surpresa. E aí, tava lá, o Cauã tava no quartinho dele, vendo TV, brincando, bababá. E aí, apertou lá a campainha, eu desesperado. Ela falou, na assistente social, a gente, né, quer fazer uma entrevista. Eu liguei na hora pro Rafael, assistente social tá aqui em casa, vem logo pra cá. Eu falei, tá bom, beleza, tô indo. Chega com frutas. Um bolinho. Só que nem deu tempo, que a visita foi tão rápida de
o preconceito escarneado, assim, na nossa cara. Ela nem perguntou o que precisava ser perguntado. Ela só chegou e falou sabe? assim, oi, boa tarde. Aí tinha uma foto minha e do Rafa na estante, assim. Aí eu não sei se ela olhou pra aquela foto e falou assim, não, a gente já olhou tudo que era pra ver, a gente já vai embora. Ela quase não falou nada comigo. Ela só pediu pro Cauã ali falar com uma coisinha com ela, mas foi tipo uma coisa… o que você considera? Você gosta dele? Ou você gosta deles? Ela fez uma cara assim que eu falei, cara, alguma coisa tá errada nesse negócio, não tá certo. A gente sente, né? Sim, E os olhares, a forma… E aí vocês falaram com a advogada. Sim. Ainda bem que era uma advogada muito boa, né? Que a gente tinha. E mas ela poderia ter influenciado em algum tipo, uma espécie de… Total, dizendo que a gente não tá apto. Poderia ter influenciado. Que forte que… E daí o juiz também, lá de Santa Catarina, também foi bem… Era uma juíza e a gente trocou para um juiz. Isso, a juíza também… Então a gente trocou todo o sistema que tava acompanhando a gente, graças à nossa advogada. Então assim, é bom vocês terem também um bom advogado, né? Isso é interessante. E porque… se não fosse por ela, eu acho que a gente poderia não ter o Cauã. Isso é Agora vocês falaram… O Cauã já estava em casa? Porque eu fiquei pensando que a visita ela acontece antes de você conseguir adotar. Por conta da pandemia, é que assim, o que acontece? O nosso foi atípico. O nosso caso foi um caso atípico por conta da pandemia. Quando a gente soube do Cauã, a gente falou assim, olha, o lockdown vai ser amanhã. Se vocês quiserem fazer com que… vocês podem ter um risco do Cauã ir pra casa de vocês e ele ser retirado, caso dê errado. Mas também pode ser um benefício de ele ir já pra casa de vocês e o juiz vai falar, ele já tá, né, no criando convívio, vínculo. já tá criando vínculo. Aí a nossa então advogada conseguiu uma liminar. Em Brasília, né, com o desembargador. Com o desembargador. Uma liminar pra gente conseguir buscar ele antes da e pandemia, trazer pra nossa casa. Antes do lockdown, porque a gente pode imaginar essa por criança… conta da pandemia. No jeito que tá na pandemia. E como chegou a notícia dele? Eu tenho alguns amigos que são pais e mães adotivos, assim, que adotaram crianças. E eles, assim, esse momento é um momento que ligam, que falam, ó, tem um neném aqui, tem uma criança. Daí mandam foto, né? mandaram a primeira foto dele, muito louco. Um primeiro áudiozinho dele falando, oi, meu nome é Cauã. Gente, eu ouvi esse áudio, assim. Ele ouvia direto. Toda hora. Eu lembro dele chorando, assim, no mercado. Eu falei assim, o que foi? Não, eu escutei o áudio. Eu vou chorar. É muito… Cara, eu não sei, assim, é uma coisa surreal, né? É surreal. É um sentimento muito novo, assim, é uma coisa muito… visceral, né? Complexa. Até eu escrevi uma música sobre isso, porque é uma montanha russa total. Porque assim, você passeia por emoções como quando você é pai, que você não tá preparado para aquilo. E assim, você pode fazer curso, você pode fazer tudo, mas nada te prepara pro dia a dia. O que teu filho vai te colocar como, sabe? Os desafios que ele te coloca, as perguntas que ele faz. A forma como você tem que ser preparado emocionalmente pra lidar com os traumas daquela criança que tá vindo com uma bagagem de trauma gigante. Sabe, eu tô falando, né, especificamente do nosso filho, que passou por coisas que eu não desejaria pra ninguém, assim. E mesmo assim, ele é a criança mais cheia de luz e amada e sincera e pura que eu já conheci em toda a minha vida, assim. É incrível. É surreal, ele tem muita luz. Incrível, assim. incrível. Mas é muito isso que ele falou, assim, a gente sempre acha que a gente… não, vamos esperar o momento certo pra gente poder ter filho. Tá, aí chegou o momento, não, acho que agora a gente tá bem aqui, vamos adotar, que agora a gente tá pronto pra ser pai. E daí, quando acontece, mulher do céu… É muito diferente. A gente entrou em depressão, né? A gente entrou em depressão. Depressão… Pós-parto, só que sem vamos colocar. Depressão pós-adoção. Depressão pós-adoção. Eu acho que é muito importante falar disso também, porque muita gente passa pelo mesmo, assim, e fica se cobrando como a gente se cobrava, sabe? A gente se cobrava muito, a gente olhava pra ele, assim, na sala e falava, gente, mas como assim? Ou como é que a gente vai amá-lo? Porque existe essa cobrança, né? Quando você é pai, você tem que amar instantaneamente aquela criança, aquele filho, você tem que amar. E não é assim, é um processo, né? É um processo de relacionamento como o nosso, né? Tipo assim, você não ama instantaneamente a sua esposa, você não ama instantaneamente o seu marido. Não, é um processo. Você vai amando momentos, você vai amando situações, você vai amando a forma como ele te deseja um bom dia. São situações que vão acontecendo. Mas é aquela coisa que fala, nasce um filho, nasce uma culpa, né? Então a gente se culpava por tudo, a gente sentia as piores pessoas do mundo, a gente falava, nossa, não sei se eu vou ter capacidade de amar, como precisa, não sei o quê. E daí, quando a gente se desencanou disso, conversando com outras pessoas da minha família… psicólogos. Psicólogos fazendo terapia, claro. Mas conversando com pessoas mesmo, assim, amigas que já tinham filhos, minhas irmãs… Sabe, a minha irmã falava, cara, eu fiquei aqui gerando 9 meses, sentindo ansiosa pra ela nascer. E quando ela nasceu, eu fiquei desesperada também. Então, calma. Então, beleza. Aí a gente falou, não. Então, a gente vamos parou se de se acalmar. Vamos só viver o dia a dia.
E daí é louco, assim, um dia do nada ele ficou doentinho. Acho que um mês depois que ele tava com a gente. Ele ficou doentinho e, nossa, foi a pior coisa do mundo, assim. Ali a gente viu que a gente já amava ele. E daí a gente, nossa, e correu porque criança doente, né? Não dá. E daí a gente falou, nossa, surreal. Acho que realmente… Eu olhei pra ele e falei, acho que a gente é pai. A gente teve esse, a gente teve esse momento assim, cara, a gente é pai. Cara, isso é ser pai. Que doideira. E daí foi assim, sabe? PS, né? No PS, A gente é pai, meu Deus do céu. A gente, assim, com a criança tá doente! A criança desmaiada. Mas assim, muito louco. Daí ele foi pro prezinho. Aí vinha com desenho, daí a gente chorava. Daí a gente falava, nossa, é isso, ó, são esses momentos, sabe? O primeiro dia dos pais, sabe? A primeira viagem. O momento que ele começou a chamar a gente de pai, os desenhos. Quando a gente foi na escola, veio uma apresentação dele de Dia dos Pais. E aí que teve também do Dia das Mães, que é um momento que a gente pode falar também depois sobre isso. Que tava só ele com o pai. Então, tipo, é muito legal ver isso, sabe? É muito massa você tá vivo e presenciar o teu filho crescendo, se desenvolvendo. A gente viu que quando ele chegou na nossa casa, ele não sabia cor, ele só sabia o nome dele, não sabia o que era número. Então, cara, veio hoje ele falando como ele fala, né? Que ele fala pros cotovelos, geminiano. Então, adora falar. Fala. Ele falando, ele se desenvolvendo, ele entendendo as coisas. Cara, é mágico legal. isso, é muito mágico, legal, é muito velho. legal. É difícil, ter filho é difícil. Nossa senhora, é complexo, você chora, você fica desesperado. Se estressa, criar Dá vontade filho de devolver a criança, mas não tem pra quem, né? É foda. Nossa, educar uma criança é muito difícil. É complicado, porque, cara, você pensa que você tá, sabe, criando um ser humano. Literalmente, assim, o que você faz… Ele vai ser o teu reflexo. Basicamente, sabe? Ele vai ser o teu reflexo. E daí é muito louco isso, mas não tem nada mais gratificante, eu acho. Do que, sabe, quando ele chega e vem, abraça, fala que ama, ou traz uma cartinha da escola, sabe? Ele chegou com quantos anos? 5 anos e 10 meses. Quase 6, E agora ele tá com 10. Acabou de fazer 10. Que legal, 10 anos é massa também, né? Porque massa. tá já cheio de ideias. Agora tá mudando, sabe? Querendo entrar na pré-adolescência, então assim, já não vê mais desenho, agora ele só vê shorts. Só pra contextualizar também, ele tem um irmão chamado Miguel, que foi adotado pela irmã do Rafa. Ai, que legal! Então, também toda essa informação chegou pela irmã do Rafa, né, sobre o Cauã e tudo mais. Então, até um dia desse o Cauã tava… Porque agora ele faz vídeo chamada com o irmão o tempo todo. Pra jogar online. E aí, ele tava Mas eles são gêmeos? Não, eles são pertinhos só. São pertinhos. Quando o Miguel chegou na nossa família com o Cauã tinha 5 anos e 10 meses e o Miguel tinha 3 anos. E aí, o Cauã tava jogando assim, né, com o Miguel, aí ele falou assim: Miguel, eu não sou mais criança, agora eu sou um pré-adolescente. Nossa, meu Deus. Eu falei assim, vai te criar, meu filho, não tem nem pentelho nessa barba, pelo amor de Deus. E vocês têm vontade de adotar outras crianças, assim, ter mais filhos? A gente pensa em ter mais filhos, sim. A gente quer de novo. A gente não queria só um… A gente quer casa cheia, a gente gosta, né? Eu, por exemplo, que sou filho único, ele tá acostumado com casa cheia, mas eu sinto falta da casa cheia. A gente nem pensa tanto no hoje, é mais no futuro mesmo, você sabe? De a gente, tipo, nosso sonho, por exemplo, é ter um sítio, sabe? Aquela casa com varanda, aquele espaço com bicho. E daí, tipo assim, a gente quer mais filhos pra quem sabe vir netos. E daí, sabe, uns Natal, 30 a casa netos, cheia. Que gostoso, gente. Isso é gostoso, que porque, lindo. sei lá, vem muito da minha infância, assim, isso. Sabe, o Natal era na garagem, daí botava emendava as mesas tudo, aí vinham os primos. A casa cheia de gente. É gostoso. Isso é muito gostoso. É um caos, mas é gostoso. É um uma caos delícia. gostoso, até sabe? hoje, assim, todo Natal a gente se reúne lá na minha família. E é sempre a casa cheia, na casa da minha tia. Então isso é muito bom. E daí era isso que eu queria resgatar da minha infância pra nossa vida, sabe? E tendo possibilidade também, que você falou. Eu nasci num contexto sem dinheiro, né? Então eu não tenho filhos ainda, não tive filhos. Tenho muita vontade de ter e, né, já comecei a pensar num processo de adoção, pensando já nesse tempo todo que leva. E acho que assim, aí as coisas também vão amadurecendo o desejo, não só dentro de mim, mas as condições de um modo geral da vida. Mas eu fico pensando, nunca foi pra mim… ter filho está atrelado a ter dinheiro, ter que ter dinheiro pra ter filho, né? Você falou isso agora há pouco, né, Luke? Porque eu acho que a gente nasce em muitas circunstâncias, claro que é sempre melhor, não tô fazendo apologia aqui de jeito nenhum. Não. Há uma vida ruim, uma vida sem condições de pobreza, não é isso. Mas eu acho que é um direito de todo mundo, né? Então também não dá pra falar nesse lugar do tipo, só dá pra ter filho com dinheiro. Mas tendo boas condições, eu fico pensando muito isso, sabe? Do tanto que a gente pode proporcionar uma vida mais
mais feliz pra uma criança, de repente, que tá sem família naquele momento. Exato. E pra gente também, né? Pro contexto do nosso futuro, dos nossos dias, né, já no presente, que nem vocês falaram. Imagina uma casa grande, com varanda, com bichos, com crianças, com netos, confusão, daí briga, daí faz as pazes, daí é o aniversário. Eu acho que a família é um lugar muito profundo, muito precioso, que traz muito conforto pra gente, né? Sim. Eu e o Rafa, a gente tem a gente nunca foi rico, né? Essa é uma questão muito, muito certa, assim. O Rafa vem também de uma origem humilde. Eu vim também de uma origem humilde. Meu pai batalhou muito pra ter o que teve, mas também teve muitos problemas financeiros. Então, tudo que eu e o Rafa, a gente construiu até hoje na nossa vida foi mérito nosso. Assim, literalmente, a gente batalhou pra caramba, assim. Não é fácil ser LGBT no Brasil. E ainda mais no nosso contexto, que a gente veio, por mais que nossas famílias nos apoiassem e tudo mais, mas a gente batalhou tudo do início, né? Tipo, a gente construiu tudo do início, a gente comprou nosso terreninho, sabe? Há pouco tempo atrás, a gente teve nosso primeiro apartamento junto, a gente andava de bizinha, nossa motinha, aí a gente foi construindo, a gente foi comprando nosso carro, foi melhorando isso, então eu gosto muito dessa nossa história de crescimento juntos, não é uma coisa assim, um era rico, o outro era pobre, aí, sabe? Acho que também não tem isso. E entrando no contexto. Eu era um fudido, Ela era gente. pobre, Eu era sim. um fudido. A outra que era rica. Ele que era mais ou menos. A primeira vez que eu peguei um iPhone na minha vida foi quando eu conheci ele. Ele falou assim: coloca o teu número aqui. Eu peguei na mão e falei: gente, como é que Como mexe? que liga? Eu com o meu V3. Eu falei pra ele assim: anotei, V3 tá aí. não, era o Nokia C3. Gente, eu era muito fudido. Amo, gente. Era uma coisa horrorosa. Devendo no SPC. Nossa. Vamos deixar baixo o score lá embaixo. Meu Deus do céu. Não podia pegar cartão de crédito, nada. Não, mas pior. o que um filho precisa, voltando naquela questão, realmente é tipo, ele precisa se sentir acolhido, cara. Ele precisa de amor. Porque assim, ó, o meu pai batalhou pra caramba, né? Eu nunca passei nenhuma necessidade que eu me lembro, né? O meu pai pode ter já escondido todo o problema financeiro que ele já teve de mim. Eu já passei um beijo. Mas eu lembro que eu senti muita falta do meu pai. Essa ausência mesmo, sabe? Eu me senti pouquíssimo acolhido pelo meu pai, porque ele teve que trabalhar muito. Então, a gente hoje tenta passar o máximo de tempo, o maior tempo de qualidade possível com o nosso filho que a gente pode, né? Claro, a gente trabalha pra caramba, porque é criador de conteúdo, burnout, né? Loucura. A gente não tem tempo pra nada. Mas quando a gente puder ter um tempo de qualidade com o nosso filho, que a gente possa criar memórias com ele, que toda festinha da escola a gente vai estar, toda apresentação que ele tiver a gente vai estar, e a gente quer que ele sinta que a gente está presente. Mas a gente tem esse privilégio, na verdade. Nosso trabalho nos dá esse privilégio de poder, sei lá, na quarta-feira, 2 horas da tarde tem reunião da escola, a gente pode ir junto. Mas não é a realidade da maioria dos brasileiros que trabalham das 8 às 18 e até não… mais, né? Até mais, então… não consegue. A gente tem esse privilégio de poder trabalhar em casa, né? De fazer o nosso horário, de ajeitar ali a nossa agenda e conseguir estar presente nas festinhas da escola e tudo mais, mas nem sempre isso acontece com a maioria das pessoas. Eu tô falando na nossa realidade. Na nossa realidade. E essa questão também da… Ai, perdi a palavra. Para a gravação. Eu essa amo. questão… A gente vai botar aquele filtro preto. Essa questão da parte financeira mesmo que a gente comentou antes ali, é uma coisa que tá na adoção, na verdade. Né? Que eles avaliam realmente, sabe? Tipo, é uma coisa que vem da avaliação mesmo, assim. Da assistente social que vai na sua casa e tudo isso é visto mesmo, sabe? É que a criança, ela já tá numa vulnerabilidade. Né? Então eles precisam ver se realmente você tem tanto psicologicamente quanto financeiramente condições de criar uma criança. Até porque eles pedem que a criança, ela faça terapia. Eles não obrigam que, não, vai ter que estudar escola particular, vai ter que ter isso. Não pedem, quanto que vocês ganham por mês, não sei o quê. Nada disso, assim. Mas faz uma avaliação. Faz uma avaliação bem completa. Faz uma avaliação bem completa. Mas é mais na visita essa coisa de realmente ver como é que é a estrutura da casa, a estrutura familiar. Tá, onde é que vai ser o quarto dele? Tá, e vocês vão fazer quarto? E vocês vão colocar uma cama? Como é que ele vai estudar? Mas aí vocês têm… Qual o horário de vocês hoje de trabalho? São qual é o exigências tempo de da própria… qualidade que vocês vão ter com ele? Vocês vão colocar ele na terapia? Qual colégio vocês pensam em colocar? Então, tipo, uma bateria mesmo de perguntas que eles fazem e que é necessário, né? Porque assim, voltando ao que eu falei, é uma criança que já tem traumas, que já teve uma rejeição, que já teve vários problemas, que eles precisam entender, tá?
além de você ter capacidade mental, você tem capacidade financeira pra ter um filho, porque dentro do estatuto da criança e adolescente… no caso da adoção é uma exigência deles mesmo, sabe? Que tem que fazer terapia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então tem que ter plano de saúde. E o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito rigoroso nessa questão, tipo assim… essa criança vai passar por algum vexame, por alguma humilhação, muitas questões que se colocam. Eles têm que saber se o seu trabalho pode criar algum tipo de humilhação pra criança. Então, é muita coisa que eles vão te perguntar, só que pra mim é uma coisa necessária. Claro, e o papo é reto com o Cauã, ele conhece a história dele. Tudo. Desde o início, ele lembra de tudo, fala, né? Eu lembro de tudo. No início, ele falava muito, assim. Até a gente falou com a terapeuta dele e a nossa na época. E ela falou, não, só deixa ele falar. Porque quando ele começou a falar a primeira vez, como são histórias muito pesadas, e ele começava a falar, a gente não sabia como, a gente falava, não, mas não precisa mais falar disso, não fala disso, vamos falar de outra coisa, já passou. E daí a nossa psicóloga falou, não faz isso, não interrompe ele, deixa ele falar. Porque ele tá se sentindo seguro com vocês e ele quer contar, faz parte da história dele, é a vida dele. Então deixa ele falar, só escuta. E quando ele parar de falar, aí vocês falam, não, tudo bem, mas agora não é mais a sua realidade, isso não vai mais acontecer, você não vai mais voltar pra essa casa, enfim. E daí aconteceu, né? Foi jantar, acho que uma semana depois dessa que a psicóloga falou isso pra gente. E daí ele começou a falar de novo. Porque daí sempre tinha algum gatilho, ele lembrava de alguma coisa. Ele olhava pro nosso fogão, porque na minha casa não tinha… Até a escola falava dele, né? Lembra? E daí começava a falar, e daí ele entrava em coisas pesadas, assim, falava e contava. E a gente tinha que ouvir, era muito difícil ouvir, sabe? Comida também era um ponto muito forte. Comida também era um ponto muito forte pra ele. E daí ele falava, assim, mas ele falou, acho que foi uma semana, assim, que ele… Todo dia ele lembrava de alguma coisa e falava pra gente, a gente ouvia, e depois falava que ele não precisava mais se preocupar com isso. Até que ele entendeu que realmente ele não precisava mais se preocupar com isso, que ele não ia ser abandonado, que ele não ia voltar pra aquele lugar. E… Até teve uma situação que o irmãozinho dele tava na mesa falando sobre uma coisa e tal. Aí o Cauã falou assim, Miguel… Já passou, cara, é passado. Tá tudo certo agora. Não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso, ele falou assim. Que fofura. E daí hoje em dia é isso, ele lembra, a gente sabe que ele lembra. Se perguntar, ele vai falar tudo o que ele passou. Mas ele prefere não falar. Ele prefere, agora é uma preferência dele. Então ele não fala, assim, não fala. Quando escapa alguma coisa, ou quando alguém pergunta, tipo, alguém que não conhece a gente, sei lá, na escola, fala, como é que é o nome da sua mãe? Ou não sei o que da sua mãe. E daí ele fala, eu não gosto de falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Ou eu não tenho mãe, tenho 2 pais. Então ele é bem direto, assim. Ele sabe se defender. Ele é muito direto. Ele fala assim, gente. Ele fala assim. Eu não tenho mãe, tenho 2 pais. E lide você com isso. E ele lida isso. muito bem com isso. Sei lá, teve que nem ele falou, no pré, uma vez teve a apreciação do Dia das Mães. E daí ele era o único que tava com o pai. E daí a gente pensou, porra, mas ele vai ficar triste, ele vai ficar chateado, vai ser um gatilho pra ele, não sei o que, não sei o que. Mano, a gente chegou lá, ele era mais feliz no negócio, ele não tava nem aí. E aí ele fez um Isso movimento, é muito louco. Ele fez um movimento tão legal que até a professora falou assim, o Cauã foi a única criança, né, que escreveu uma carta aos pais e para a avó. E aí as crianças se comoveram, não se comoveram, mas tipo, falaram, que legal, também vou fazer pra minha avó. Então assim, tipo, ele faz esse movimento muito natural. Não é uma coisa que a gente fala assim, filho, você tem que fazer isso e aquilo. Não, é natural dele. A gente só explicou que hoje a estrutura familiar dele é de ter 2 pais. Né? Então, que existem vários tipos de família. Então, e é legal que a gente tem na nossa bolha social uma diversidade muito legal. A gente tem famílias trans, a gente tem famílias pretas, a gente tem família branca, a gente tem família hétero, a gente tem família homo, a gente tem família de todo tipo. Então ele convive com isso. É natural pra ele. Porque não existe crianças crianças não nascem preconceituosas, se tornam preconceituosas com a educação. Isso é uma coisa clichê já. O filho é reflexo do pai. Então, se aquela criança ela pratica aquilo na escola, é reflexo do que ela tem em casa. Sim. Então, assim, o nosso filho, a gente tem a sorte de ele viver numa bolha que tem diversidade. Eu não tô falando apenas a nossa bolha, né, homoafetiva, mas uma diversidade real. Enquanto criança, né? Quando chegar na adolescência é outra história. Mas aí a gente vai descobrir nos próximos episódios. Exatamente. Mas daqui a 5 anos a gente volta e fala como vai ser a adolescência. Mas enquanto a gente puder estar ali em cima, sabe, a importância, né? Os pais são isso, tá em cima mesmo. Qualquer coisinha que fala, não. Será que isso é o certo? Vamos conversar sobre isso? Então, assim, o Cauã é muito natural. A gente tinha muito medo, porque ele tinha tudo pra sofrer muito preconceito na escola. Ele tem 2 pais, ele é uma criança preta,
Ele é uma criança que tem atraso na fala, ele tem um atraso cognitivo por conta de tudo que ele passou. Então ele ainda fala erradinho, ele faz fono toda semana. Ele é uma criança muito ingênua pra idade dele. Ele é uma criança que entrou atrasado na escola, porque ele nunca foi pra escola. Então, ele tá com 10 anos, tá na terceira série, tá, né, um ano atrasado. Então a gente fala, mano, ele vai sofrer muito preconceito por conta disso tudo. E a gente ficava pilhado, assim. Mano, e ele tira tudo de letra, assim. É muito Gente, quero muito louco. conhecer ele. Ele parece ser Ele um é apaixonante. cremosíssimo. Ele é demais, apaixonante, ele é demais. apaixonante, é apaixonante, assim. E daí a gente ensina ele a se defender de tudo, sabe? Do preconceito, ele entende que pode ter preconceito, que tem gente que vai achar, vai ter preconceito com o fato dos pais dele serem 2 homens gays, o fato da cor da pele dele, o fato do cabelo dele. Enfim, a gente ensina tudo isso e ensina ele a se defender. E daí ele fala, não, então beleza. Então tá bom, então eu posso fazer isso, posso falar isso? Eu falei, pode falar isso. Se a professora achar ruim, ela me chama na escola pra conversar. Você vai falar isso. Pior que ver assim. Fala bem assim pra ele. A minha mãe, quando tá lá, ela fica louca. Não fala, não ensina isso pra ele. Eu falo, não, fala assim. E pensa num Se alguém guri falar isso, você fala debochado, tá? Ele é um Ele é debochado, que nem esse aqui, ó. É debochado raiz, assim. Mas é bom, né? Mas ele é a coisa mais deboche. linda do mundo, assim. E ele chegou com uma autoestima muito baixa, sabe? Imagino. E daí a gente teve esse trabalho, assim, de elevar a autoestima. E hoje a autoestima dele, meu Deus do céu. Não, a gente fala Tá assim, um quem que é a nojo, né? criança mais linda do mundo? Ele fala, eu. E daí aquele cabelo dele cacheado, coisa mais linda. Daí a gente elogia o cabelo dele. Ele fala, não, meu cabelo é lindo, não sei o que, não sei o que. Enfim, é a coisa mais empoderar gostosa. a criança, né? De uma forma positiva. Exato. Não mimá-lo, né? Que existe uma Não, a coisa gente não mima, não. totalmente diferente de uma coisa da outra, né? Mimar, dar presente a todo mundo. Não, a gente não faz isso. A gente é muito longe do mimo. Mas é de empoderar ele a ser quem ele é, a ele ser De ter feliz. orgulho dele mesmo, sabe? Aham. De ter orgulho dele, orgulho da família que Porque a ele gente não tem, tá falando enfim. aqui de sexualidade, não, gente. Porque a gente não discute sexualidade de uma criança, tá? Só assim, ó. Porque vocês ficam perguntando, e se ele for hétero, se ele for gay? Gente, a gente não discute sexualidade de uma criança. Vamos ver se vocês perguntam isso pra um casal hétero? Eu acho que não. Então vamos deixar abaixo. Aqui a gente recebe muita mensagem assim. Eu imagino. Agora, como que vocês lidam com o fato dele ser uma criança preta? Vocês têm uma rede que ele possa também… Porque a gente sabe que representatividade importa muito, né? Total. A gente se vê no outro, a gente se vê o tempo todo, ou nas emoções, ou fisicamente, ou desejando, almejando aquele lugar. Como é que é pra vocês? Ele tem esse contato com outras crianças pretas, Tem. com famílias pretas? Na escola, principalmente. Na escola. Até a gente é muito chato na escola, né? A gente fala sobre isso, assim. As escolas odeiam a gente. Todas as escolas que a gente vai, a gente quer entender, primeiramente, a diversidade daquele lugar, né? Se eles aceitam a diversidade. Porque a escola também é o ponto, vamos colocar assim, de partida pro preconceito. Ele passa mais tempo na escola do que em casa, né? Ele estuda integral. Então ele chega na escola às 7 horas da manhã e fica lá até 6 horas da tarde. Ele chega em casa morrendo de sono, come e vai dormir. Então a escola é muito importante. A vivência pra na criança, escola, a vivência né? na Exatamente. escola. Então a gente pra preza gente- muito essa diversidade. Então tem, aí ele tem amiguinho que é criado por avó e pelo tio. Tem amiguinho que tem outros casos de 2 pais também na escola dele. Tem outras crianças pretas também. Isso era muito importante. Mas agora, no convívio entre nossas amizades, sim, tem Tem de tudo. De tudo. Tem de tudo, literalmente. muito E não legal. é uma coisa que a gente fala assim, a gente precisa ter amigos pretos, a gente precisa ter amigos… Não, é natural. É natural. Até uma das melhores amigas dele é preta, né? Uma das melhores amigas da gente é deficiente e preta. Então assim, a gente tem essa rede muito natural, diversa. Não precisou a gente fazer mecanismos pra isso acontecer. Foi natural, a gente tem essa abertura. Tem um episódio do Mano a Mano que a Sueli Carneiro foi, não sei se vocês já ouviram esse episódio. Eu gosto muito quando o Mano Brown pergunta pra ela se ela… O que ela acha daquela imagem do Obama e da Michelle, né? Porque eles representam um casal preto, afrocentrados, mas naquele contexto de normativos, total, né? Há normatividade, só que ao invés de ser branca, preta. E aí ela muito direta diz que não, que pra ela… Dentro do que ela pensa, estuda e vê, assim, pensando também no nosso caso aqui no Brasil. A situação de vida que vocês estão contando aqui agora, né, que vocês vivem, faz parte da maioria da população brasileira. A gente não tem esse recorte super, hiper normativo que tem o pai, que tem a mãe em casa e tudo é lindo e o dog. Na verdade, às vezes é isso. É criado pela mãe, pela avó, pela tia, um tio, ou só o pai. Assim, as possibilidades, elas são muitas. Diversas, elas precisam ser respeitadas, valorizadas, né? Então eu acho essa conversa, assim, de um nível de necessidade, importância muito grande, porque a gente se faz na família, né, gente? A família que constrói muito da gente. A Salomão teve aqui,
E eu fiz uma pergunta pra ele no começo, assim, ainda na conversa. E não sei, foi pra uma relação dele com a família, com a irmã. Trouxe a questão do pai, e ele não ficou no pai, ele foi nessa irmã. E veio uma emoção tão forte, e aí a gente entrou nessa conversa do tanto que a família nos dá borda na vida, né? Te margeia, te diz assim, bom, aqui você existe, aqui você tem apoio. Né, a gente tenta isso. Eu sei que tem questões, principalmente corpos como os nossos, eu sou bissexual, mas comecei a minha vida amorosa e sexual me relacionando com uma mulher. Depois eu tive outras companheiras, parceiras. E a gente tem esse primeiro embate em casa, né? Na saída, né? Total. Quase unânime. Não sei, não tenho ainda uma amiga ou um amigo que chegou e falou: mãe, esse sapatão. Mãe, ai, que ótimo. Talvez não. Toma aqui o seu anel de coco. Existe uma estranheza. A gente teve uma sorte, né? A gente fala assim, a gente é muito privilegiado. E eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando de família, amigos, a nossa rede de apoio. Porque a mãe dele nunca questionou a sexualidade dele, mas quando ele falou, a mãe dele falou, tá, beleza, já sabia e foda-se, sabe? Foi mais ou menos uma coisa assim. Claro que existia uma estranheza depois, aí teve religião, teve isso, né? Que todo LGBT passa. Eu, por ser filho único, teve uma questão, mas aí depois vai acontecendo. Eles vão entendendo que aquilo ali não é uma escolha, aquilo ali realmente é algo da gente, é algo que sempre veio da gente, não vai mudar por conta. A gente assistiu o programa do Gugu o tempo todo, da banheira lá do Gugu, aquele negócio, a gente nunca foi influenciado. Quem que te influenciou? Ninguém influenciou. Eu sou isso e acabou, entendeu? Então a gente tem a nossa rede de apoio hoje muito forte, sabe? Uma base de apoio muito que fala assim, não, a gente tá com vocês, a gente vai dar suporte, a gente vai dar apoio e estamos com vocês, a gente não abre mão. Mas foi uma construção. Então assim, e a gente sabe que isso não é uma realidade da maioria da comunidade LGBT. Isso não é. A gente tem que sair das nossas casas pra poder ser quem a gente é, né? Essa é a realidade. A gente tem amigos que teve literalmente que sair de casa, que não tem contato mais com a família, mora sozinho lá em Santa Catarina, porque a família não aceita até hoje. Isso é complicado demais, né? E vivem numa realidade multiversa, assim, né? Uma hora ele vai ver uma mulher que vai mudar a cabeça dele. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai não, meu amor. Deixa ela do jeito dela. Vai avisando qualquer coisa. Ninguém mexe com a vida dela. Ninguém pode com ela. Ô, gente, vocês arrasam na internet, né? Como que é? Como que aconteceu isso? Você acha? Olha, os números falam, querida. Eu ainda tô estudando pra ver se tá dando certo. Como que começou? Vocês fizeram faculdade? Vocês se formaram em alguma área? Foi assim mesmo? Soltaram-se? Foi, soltamos-se. Começamos no YouTube em 2017. Criamos o nosso canal, que era o Mundo de Nós Dois. E daí a gente fazia tag de casal, mostrava o nosso dia a dia, fazia dates. Reagindo a clipe. Aquelas coisas que era modinha. A gente da K-pop era febre na época. Enfim, a gente ficou assim. Em 2019… Não, mas peraí, veio uma ideia do Neida? Ou vocês um dia conversaram e falaram, amor, e se? Teve um pensamento assim? A gente fazia produção cultural de um artista lá em Santa Catarina, né? E a gente viu que a gente dava certo em fazer aquilo, né? Que a gente começou a produzir vídeo, a gente produzia roteiro, a gente escrevia roteiro. A gente conheceu esse mundo, A gente conheceu esse mundo e falou, cara, que legal. E a gente era muito bom. E a gente pensou também nas possibilidades que esse mundo daria, né? Naquela época foi uma possibilidade. Cara, imagina a gente poder trabalhar de qualquer lugar de onde a gente estiver, né? Fazer o nosso horário e tudo mais. A gente pensou nessas possibilidades. E daí a gente começou a fazer vídeo assim, postando assim. Só que a gente era tímido pra caceta. A gente era muito tímido. Os primeiros vídeos, Ai, quero ver os primeiros. Não vai não. Céu, eu vou bloquear você. Bom dia, gente. Bem assim. E daí a gente foi até 2019, aí a gente parou com o canal, assim, não, chega, não sei o que, cansei, papapá, beleza. E daí seguimos a nossa vida, trabalhando com coisas aleatórias, com marketing digital. Só que você também já produziu alguns conteúdos, ele produziu alguns conteúdos, tipo, uns humor assim, muito quinta série, gente, que não dava, assim. A gente postava no Instagram também, mas enfim, era coisa pouca, assim. E daí aí veio a adoção, né? Aí nessa época a gente tinha o quê? Eu tinha 10 mil seguidores, eu acho, 16 mil seguidores. Quando a gente adotou, tinha 20 mil inscritos no YouTube. Já 50 mil já. 50 mil já, enfim. 50 mil. Tinha uns números assim, beleza. Mas a gente tava seguindo outra rotina nossa, assim. E daí a gente já tava com essa ideia de voltar pro canal já faz um tempo, assim. E daí quando o Cauã entrou na nossa vida, a gente falou, olha que foda, porque a gente sempre compartilhou a nossa vida inteira.
a galera do YouTube, né, que segue a gente, sabe tudo da nossa vida. E essa é a coisa mais importante da nossa vida. A gente tem um filho agora, então a gente… que legal. Vamos dividir isso com a galera. E fora a representatividade também, a gente e pensou muito pensava sobre isso. nisso. E daí a gente começou a fazer vídeo com o Cauã, sabe? Tipo assim, agora somos pais, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que pra ficar ciente que a gente não usou o nosso filho para isso, né? A gente quis compartilhar. Que já falei assim, querida, deixa pra lá. Bom, aqui, só um pouquinho. Não, porque, né? Não, é importante muita falar gente sim, fala, gente. Tem que falar o que Pô, quiser. mas já tá desde os 3 anos de idade lá, E vamos ninguém conversar fala sobre nada pra isso? ninguém fala, Ah, pelo amor de Deus. Puxa da peruca do Silvio Santos. E aí, aí a gente contou isso na internet também, tá? E a galera ficou louca, tipo, meu, que massa, vai mostrando, vai ser muito importante vocês mostrarem isso, eu não conheço ainda ninguém que tem filho, blá, blá. Daí a gente começou a mostrar nosso dia a dia, tipo, a dificuldade de ser pai, não sei o que, não sei o que. Só que não foi isso que viralizou. Não foi isso que viralizou. Aí um dia a gente tava fazendo um vídeo, respondendo perguntas, assim, eu postei uma caixinha no Instagram, começaram a mandar perguntas, e aí a gente foi responder em vídeo pro YouTube. E daí uma das perguntas era, quando que vocês sempre sonharam em ser pais? Isso. E daí a gente tava lá respondendo, beleza, e eu comecei a falar no vídeo, sim, eu sempre quis ter filho e tal, mas o Luke não era uma ideia dele, mas aí com o tempo a gente foi amadurecendo, e daí o Cauã interrompe do nada e fala, e aí vocês me adotaram? E isso, ele tinha o quê? 7 anos? 7 anos. Não. 6 e pouquinho? 6 Ele era muito novinho, tinha recém-chegado, assim, pra gente. E aí, ficou lindo o vídeo, sabe? Que daí a gente foi a primeira vez que ele falou assim, vocês me adotaram. Foi a primeira vez que ele falou, tipo, sobre isso, tocou no assunto, tipo, consciência adoção. sobre isso, Porque quando ele chegou, né, pra gente, nasceu pra gente, que a gente costuma falar assim, quando ele nasceu pra gente, a gente nunca ficou impondo, sabe? Tipo assim, agora nós somos seus pais. Então agora você vai chamar a gente de pai. Tipo, nunca. A gente sempre deixou livre. Tanto é que no início ele chamava de tio. E daí a gente deixava. A gente não falava, nós te adotamos, agora você é o nosso filho. E tipo, a gente nunca falou isso. A gente sempre deixou fluir no tempo dele. Quando ele tocasse no assunto, a gente ia pegar aquela deixa e falar. Até tem uma historinha de quando ele começou a chamar a gente de pai, enfim. Ai, conta, Vou contar. rapidinho. Foi muito legal. O Rafael foi muito esperto, gente. Fui perspicaz. Lúdico. Mas é porque a gente tinha que fazer assim, sabe? E daí, esse vídeo, pegaram esse recorte, nem foi a gente, e jogaram pro Twitter e viralizou. E daí, gente famosa começou a compartilhar, Bruno Gagliasso, Giovanni Eubank. E daí, a gente começou a meio assustado, assim, tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Que daí, junto vem hater também, né? E daí foi uma coisa meio louca, assim, a gente até parou de gravar um tempo, ficamos sem gravar e tal. E o Cauã cobrando a gente. A gente não vai mais fazer vídeo. Porque eu gosto de fazer vídeo. O influencer já chocado, já chocado. Não, hoje ele enche o saco, ele quer um canal do YouTube só dele. A gente tem que fazer um canal do YouTube só dele, que ele quer se divertindo com o Cauã. Esse é o nome do canal dele, que ele quer fazer um canal só dele. Gente, tem que fazer esse canal? Menina. Não, a gente tem que fazer, porque, meu Deus do céu. E aí, foi isso, assim, esse vídeo que viralizou, e daí foi quando a gente realmente começou a levar essa coisa de criar conteúdo mais a sério, assim, até então era mais um hobby. Mas também teve uma, eu falo de pressão, mas é um pedido da galera que nos acompanhava, falando assim, gente, façam mais vídeos, a gente quer acompanhar mais vocês. Então, porque realmente no início a gente fazia por hobby e a gente nem entendia tanto, tipo assim, a gente não sentou e falou assim, vai ser muito importante a nossa representatividade. Não, a gente fazia por hobby. Tipo, que massa, vamos mostrar a nossa vida. A gente não pensava uma porque coisa… pra gente era natural mostrar a nossa vida, né? Com esse vídeo viralizado e vendo os comentários e tudo mais, e a galera falando como era importante essa nossa representatividade, falou, porra, vamos fazer isso. Como é que a gente não pensou nisso? Até porque a gente não via famílias homoafetivas nessa época. Fazendo vídeo, sabe? A gente não via muita família homoafetiva na internet. Mas nem agora tem muitas, né, ainda. Não tem, né? Ainda é pouco. Assim, mostrando a própria realidade, a própria vida, a vivência. Sim, e daí a gente falou, que foda, vamos fazer mais agora, tipo, sabe? Levar mais a sério essa coisa de realmente produzir conteúdo e mostrar não só nosso dia a dia, nossas besteirinhas, fazendo brincadeira, palhaçada, mas também essa coisa, tipo, da representatividade em si, como é importante. E daí foi quando a gente realmente começou a fazer, assim, vídeo, sabe? A gente começou no TikTok natural. Quando era mato ainda, né? Nossa, o TikTok era mato, meu Deus do céu. Quando a gente tinha só o Mário, lembra do Mário? Aquele que fazia umas sketches assim, eu falei, gente… Era só ele no TikTok. Vamos deixar abaixo. E daí a gente começou a criar pra todas as redes, assim. E daí a gente começou a trabalhar com isso, literalmente. Começaram a vir, a gente também viu as possibilidades que isso daria a gente, não vamos ser hipócritas também, né? Falar tipo assim, olha… Depois de um tempo, sim. Quando a gente chegou, o Rafa bateu 50 mil seguidores, a gente falou assim, vamos agora profissionalizar? Tipo, profissionalizar que eu digo assim, vamos ser um assessor comercial, vamos entender como é que funciona o mercado de influência e se isso for realmente dar certo, porque eu não abandonei meu emprego, eu era consultor de marketing digital nessa época, eu falei assim, vamos começar a gravar conteúdo, se isso começar a dar certo, se for realmente o caminho que a gente queira seguir,
A gente continua nisso, aí eu saio do meu trabalho e a gente faz isso. Até que a gente viu que realmente esse era não, daí eu fechei a primeira publi, R$400. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. 400 mil. Eu não acredito que eu vou ganhar R$400 pra postar uma foto. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso, não sei o que. Nossa, eu fiquei mais feliz do mundo. E foi uma coisa surreal. E depois de um tempo a gente percebeu como criar conteúdo com o Cauã também era importante pra aceitação. A gente percebeu isso quando a gente começou a... Porque como a gente adotou ele na pandemia, a gente ficou 2 anos direto em casa, sem ele ir pra escola, enfim. E daí quando a gente, não, agora tá acabando a pandemia, agora as crianças podem voltar pra escola. Então vamos procurar uma escola para o Cauã. E daí a gente foi fazer uma visita na escola, a gente entrou na escola e parecia a Beyoncé. Ele parecia a Beyoncé na escola. A galera berrando, as crianças berrando, querendo foto com a gente, não sei o quê. Porque ele já tava famoso. Ele já tava famoso. E daí a gente falou assim, cara, isso é muito bom. Porque, tipo, ele não vai ter rejeição. A galera ama ele. Então ele não vai ter rejeição, que era um medo nosso. Ele ser rejeitado por ter 2 pais, ele ser rejeitado por ser uma criança preta. Enfim, só que as crianças amavam ele. Então a gente falou, meu, que bom que a gente criou. Não, mas no caso dele, conteúdo. que ótimo mesmo, que né? ótimo. Apesar de tudo que vem junto que você falou, que dá também um pouco de medo. Exato, né? mas foi perfeito. E aqui em São Paulo a mesma coisa. A gente se mudou pra cá, foi visitar a escola e foi a mesma coisa. A criança berrando. A gente fez ano passado, a gente fez o aniversário dele na escola. Meu Deus, as menininhas tudo batendo no vidro, querendo... E ele sentado comendo bolo. Não, foi muito boa essa cena. Ele sentado comendo bolo, assim, no refeitório, com os amigos só da sala dele. E as menininhas na porta. Calma, bate uma foto comigo. E ele assim... Aí ele... Ai, é todo dia isso. Aí ele levantou, abriu a porta, foi atender as fãs. E ele ama, meu Deus, ele ama quando bate foto com ele ama quando chamam ele. Mas é muito gostoso. Só que aí o Rafa entrou num assunto que eu acho muito importante falar. A gente entende também esse privilégio da internet, né? De ser criador de conteúdo, pelo nosso filho não sofrer nenhum tipo de preconceito. Exatamente. E a gente também. Então a gente é muito respeitado nos lugares onde a gente vai, nas escolas onde a gente vai, por a gente criar conteúdo pra internet. Pela galera conhecer a gente. A gente sabe também que isso não é uma realidade da maioria das famílias homoafetivas. A gente conversou muito. Tipo, se a gente não tivesse esse reconhecimento, como que seria, será? Se a gente fosse totalmente anônimos, chegando numa escola com 2 pais, como que seria? Será que realmente ele não ia sofrer preconceito? Será que não ia ser excluído? E pelo fato de a gente criar conteúdo e a galera conhecer e gostar dele, todo mundo quer ser amigo dele, todo mundo quer ficar perto dele, todo mundo gosta dele e ama ele, então isso é muito bom, assim, deixa a gente um pouco mais tranquilo. E não também que isso seja 100% do tempo, né? Não que o nosso hoje reconhecimento na internet, ele nos não faça a gente não ter preconceito. Muito diferente. Até, na verdade, a nossa exposição dá muito margem pra muita gente falar muita merda pra gente, né? Então, tem os 2 lados, né? Tem os 2 de se expor, lados, né? Você se expõe. Porque o Cauã não tem rede social. A gente já fez isso. A gente brinda ele dos comentários, sabe? Porque, não que a gente tem muito hater, mas a gente sabe que às vezes quando o vídeo viraliza, ele foge da bolha, da nossa bolha social. Aí vem muita gente. Porque o Twitter pesados, o chorume da internet, tá lá, né? Sim. Então, assim, a gente entende que... Eu amo chorume. Então, é que lá é mais pesado. Porque lá é surreal. A galera lugar lá que a gente não entende, coisas assim. muito pesadas, assim. Então, hoje ele só tem o WhatsApp pra fazer videochamada com a avó. Tem com o irmão. Com o irmão. E pra falar até com a gente também. Quando a gente sai, ele fica com a babada e a gente fica conversando com ele. E YouTube Kids. Pronto. Ele não tem Instagram, não tem TikTok, não tem nada disso, assim. E não pede pra ter também, é um alívio nosso, assim. Porque quando ele pedir, a gente tem que falar que não, então a gente não quer. Então, assim, ele vê os amigos até mexendo. Aí ele até tem acesso ao TikTok quando tá na escola. Ele tem o telefoninho dele? Tem. Ele tem, só que não leva pra escola. Não usa em casa, só quando faz videochamada e joga online com o irmão. Mas, tipo assim, ele só usa quando a gente sai, quando a gente tem que fazer alguma coisa. E daí ele leva. Mas aí ele joga e vê vídeos. Ele não entra em rede social, assim. Eu saí do Twitter, né? Saí não, eu não vou muito lá. Mas foda, né? A primeira vez que me gongaram no Twitter, eu tava fazendo uma malhação. E era uma cena que a minha personagem dirigia, assim, de casa até o trabalho, sei lá. E a gente não tinha tempo de fazer de verdade. Então botaram um fundo de chroma key, pra quem não sabe, aquele verde. Eu dentro do carro, uma cena super difícil de emoção, que eu falava muito, chorava e tudo. Dirigindo ali. E eu sei, eu dirijo há anos, mas sei lá, acho que juntou tudo na hora. Nervosismo. Claro. Gente, realmente, depois do Twitter me gongou muito. Falou, o quê? Adoro dirigir assim na marginal, porque eu tava assim, ó. Eu esqueci o jeito de que é pouco que a gente mexe, né? No volante. Um drift no Tietê. O carro assim. Povo, nossa! A diretora Doris dirige assim, coitado. Aí, maravilhoso. Mas essa foi light, né? Foi uma gongada engraçada, que eu também concordei. Mas eu
sei, as coisas podem perder a mão, né? Irem longe demais. Vieram coisas assim que se a gente não tivesse preparado psicologicamente, a gente entraria em depressão com as coisas que a gente lê, assim. Mas é gostoso, né, gente, printa essa e processa. volta. A gente ganha dinheiro. Printa e processa. E faz vídeo também, monetiza em cima. Ganha dinheiro em cima desses comentários ainda. Eu acho que é um caminho super… é difícil, né? Porque eu ia perguntar pra vocês, como que é a rotina? Tipo, vocês filmam, vocês mesmos, vocês editam, vocês têm profissionais com vocês. Também. Chega uma demanda, você é um influencer da Comfort, né, também. Rafa? Você, como que foi o encontro de vocês? A gente ama, né? O nosso relacionamento com o Comfort é surreal. É maravilhoso, assim. Nós somos parceiros de Comfort, eu acho que já tem aí uns 2 anos. tempo. É bastante tempo já. E é algo natural, assim, porque juntou o útil ao agradável, que é uma coisa que a gente já usava. Não precisou ter uma publi ou alguma coisa pra gente usar Comfort, já era natural nosso. Aquele que não gosta do produto e né, tem que fazer, não era isso. Gente, tá muito bom esse cheiro! Qual é aquele meme? Quem que tá tomando? É a Mari Gonzalez. A Mari Gonzalez tomando negócio. Gente, muito bom! Muito gostoso. Ai, que difícil falar que não sofre, que influencer não sofre. Nossa Mas senhora. num contexto de rotina, a nossa vida é uma loucura real. Porque assim, criador de conteúdo não tem férias. Você fala assim, você vai viajar pra descansar. Trabalha até nas férias, né? Porque fazer uma história é trabalho pra gente. Porque a gente tem que manter o conteúdo, então é pressão, sabe? Tipo assim, a gente tem que manter o engajamento. O engajamento não pode cair pra marca se interessar, pra fechar público com a gente. Então, tipo assim, a gente vai viajar, a gente não consegue, tipo assim, não, hoje eu vou me desligar, vou ficar sem postar nada. Que daí vem cobrança dos seguidores, que quer ver a nossa rotina, que a gente mostra no nosso dia a dia, eles querem ver. Aí vem cobrança, tipo, de assessor, tipo, gente, engajamento. Não pode… então a gente tem que postar toda hora. Então postar uma story pra gente é trabalho. Então a gente viaja, a gente tem que mostrar tudo. E daí, às vezes, o que acontecia muito agora, eu tô um pouco melhor, assim, mas acontecia muito, até pouquíssimo tempo, crise de ansiedade. Então, assim, com a internet veio junto ansiedade, veio esse burnout. Te dava ansiedade? Eu entrei em burnout na semana passada. Não vou mentir que eu tava internada. Eu tava realmente, foi semana passada, porque assim, a gente tem uma cobrança, né? Isso é uma coisa natural. A internet hoje é uma realidade, é um trabalho, tá, gente? Não é uma coisa qualquer. E então a gente tem muita cobrança. E assim, a nossa equipe é eu, Rafa, ou o nosso assessor, e a gente tem um editor, às vezes, quando a gente precisa, assim, porque a gente entende que o nosso conteúdo é tão nosso que vocês mesmos editam. Que a gente precisa, assim, vamos passar nossa imagem, né? Então, é difícil uma outra pessoa captar aquilo que a gente quer passar pros nossos seguidores. Mas é complicado, às vezes a gente acorda assim, tipo, sem nem saber o que fazer, sem nem saber o que falar, sabe? Tipo, não tenho o que mostrar hoje. Hoje eu vou ficar aqui em posição fetal na minha cama. E só que não dá, eu tenho que postar. Porque amanhã eu tenho que postar uma publi, então hoje eu tenho que postar alguma coisa, então hoje eu tenho que postar um Reels, e daí a gente entra numa pilha louca, sabe? Que postar todo dia, né? Tipo assim, às vezes a gente posta 2 Reels por dia. Aí mais os stories. Aí você tem que conciliar ser pai, ser criador, ser marido, ser filho, ser amigo. Ser interessante também, né? Ser Porque interessante. ter esses conteúdos que geram, né? Que possam vir gerar interesse nas pessoas. Que a galera quer ver. Que a pessoa quer ver. Exatamente. Tem muito disso. Às vezes eu quero fazer alguma outra coisa, daí ele fala, tá, mas isso não tem nada a ver com o nosso público. E daí eu falo, é verdade. Então eu não posso fazer o que eu tava afim de fazer. Então, tipo assim, o que a galera quer ver? A galera quer ver a nossa família. Né, um conteúdo de família. Então a gente foca nisso, assim. Mas às vezes a gente quer fugir um pouquinho, assim, daí não dá muito. Daí então vamos voltar pra cá. Mas também a gente, ultimamente, tem se permitido também a passear em outros lugares. Porque é muito complicado quando você acaba fazendo apenas aquela coisa só pro seu público dar certo. É importante também você fazer uma coisa que você queira fazer, né? Eu confio muito nisso, Luke. Muito. Muito, então assim, Então agora a gente começou a cozinhar. A gente tá fazendo cozinha, que é uma coisa que é natural nossa também, que a gente nunca tinha pensado em colocar na internet, porque… será que dá muito trabalho fazer isso? Aí tem criança no meio, será… Beleza, aí deu certo, a gente… Não que deu certo, viralizou. Mas pra gente, é um momento nostálgico, é um momento gostoso, a gente tá ali junto, aí faz comida, o cão adora. Gosta, quando a gente vai fazer vídeo de receita, velho, ele adora, porque ele pode soltar, fazer o que ele quiser, ele fala o jeito que quiser. E tá tudo certo. Não tem que decorar nada. E a gente ama assistir, né? Eu amo. Né? A gente já sabe que dogs, gostoso. Animais e comida é uma coisa que pega muito a gente. Porque a gente quer primeiro aprender a receita, não vai fazer nunca. Vê, mas não sei se vai fazer. Dá aquela fome, mas a gente vai, aquela fome, você fala, eu vou ficar com essa ideia. Meu Deus do céu. E como que tá a vida de vocês? Assim, eu tô pensando muito sobre colheita, né? As sementes que a gente plantou, enfim, que segue plantando. E o momento da colheita, como é que tá a colheita de vocês? Vocês estão bem? Vocês estão felizes nesse sentido? Tá lindo pra mim. Como é que vocês estão dividindo essa colheita? Se vocês partilham, né? Que contaram já aqui bastante a história
do Cauã, que eu acho que eu fiquei entendendo muito como que, ao mesmo tempo, na saída, uma dificuldade nessa criança, nesse ser humano que veio pra Terra com a gente, mas por outro lado, que caminho lindo de boa sorte. Eu amo a boa sorte, sabe? Sim. Dele ter encontrado com vocês, do caminho de vocês terem se cruzado. Muita gente fala, o Cauã tem muita sorte de ter vocês, mas a gente sempre fala, não, a gente que teve ao sorte. contrário, é a gente que teve sorte de ele entrar no nosso caminho, assim, sabe? E é muito louco como é pra ser as coisas, assim, né? Tudo é pra ser, assim, tudo acontece pra ser. Tipo, ele nasceu lá em 2014, ficou 5 anos e 10 meses sem a gente saber quem ele era, e do nada ele entra na nossa vida e é muito louco, assim, tipo, parece que ele nasceu com a gente. Não parece que ele tá com a gente só há 4 anos. Parece que ele tá com a gente desde que nasceu, assim. Nasceu com a gente. A galera já fala até de aparência de feição física. Nossa, que louco, porque daí o Cauã já aparece, tem um pouco do Rafa, um pouco do Luke. Aí ontem eu postei vídeo com a minha mãe, ele dublando junto com a minha mãe. Tô falando que ele já aparece até a minha mãe. Mas é convivência mesmo, sabe? Mas a gente tá bem. A gente tá bem. Colhendo agora. A gente faz um trabalho muito sério na internet, né? As pessoas acham que é só postar um vídeo, que é só fazer um story. Não, é um trabalho muito sério, tem muita responsabilidade por trás. A gente não… a gente cuida muito com o conteúdo que a gente posta, para que aquilo ele não influencie diretamente, por exemplo, no que o nosso filho, quando vê lá na frente o que os pais dele faziam, né? Só humor escrachado. Não, existe uma responsabilidade por trás desse humor, né? A gente vê o quanto a gente modifica a vida das pessoas com os nossos conteúdos. A gente vê um feedback de pessoas falando assim, cara, o meu pai e minha mãe achavam que era muito errado uma criança ser adotada por 2 homens. Assim. E eles falam assim, hoje ele acha a coisa mais linda. Então, isso, pra gente, se a gente mudar a cabeça de uma pessoa, pra mim, esse vai ser o melhor trabalho que eu já fiz em toda a minha vida, assim. É que às vezes a gente fala, nossa, mas a gente faz uns vídeos tão tosco, né? Uns videozinhos de humor aleatório, umas dublagens tola. Mas a gente fala, cara, esse videozinho tosco primeiro que às vezes muda o dia da pessoa, que a gente recebe muito comentário assim também. A gente fala isso através dos feedbacks que a gente recebe, sabe? De tipo assim, meu dia é estressante, é um saco, eu tô num trabalho que eu não gosto, eu tô vendo isso. Aí eu fico ansioso pra chegar em casa à noite pra ver o que vocês postaram. Aí eu acompanho, vejo os stories, vejo o que vocês postaram. E aquele videozinho tosco, que às vezes eu fico me cobrando muito, sabe? Tipo, eu queria fazer uma coisa melhor. Mas, tipo assim, aquilo ali que alegrou o dia daquela pessoa, sabe? E fez com que a mãe dela começasse a seguir a gente, porque a gente tem um conteúdo que é leve, sabe? A gente mostra a nossa família, a gente mostra como a nossa família é normal, como qualquer outra, de forma leve, fazendo humor, fazendo dublagem. E daí, tipo assim, a mãe dela, a senhorinha, não sei quem, começou a acompanhar a gente, porque acha nossos vídeos engraçados, e no dia a dia percebe que não tem nenhum problema 2 homens terem um filho, ou 2 mulheres terem um filho. Eu gosto sabe? muito que no TikTok a gente tem um público muito jovem, adolescente. E no Instagram a gente tem um público mais velho. Então a gente consegue passear no meio dessa geração, né? Muito latente. Que, por exemplo, o jovem hoje ele tá construindo a sua identidade. Então se a gente puder passar pra ele que é normal, a normalização, a naturalização da nossa família, lá na frente as famílias homoafetivas não vão sofrendo tanto preconceito como a gente tá sofrendo hoje. E a mesma coisa com essas pessoas de idade, que existe uma mente muito fechada referente à nossa comunidade, e acha que é só isso, é só aquilo. Não, existe também essa família que mostra o seu dia a dia, como a sua família é heteronormativa. Então ele vai falar assim, cara, não, é normal. É natural, é igual a minha família. Então quanto mais a gente naturalizar, quanto mais a gente normalizar essas famílias, acho melhor vai ser pra frente. Eu pedi pra vocês uma peça de roupa, vocês trouxeram? Trouxemos. Eu não trouxe só uma roupa, eu trouxe também um calçado. Ele trouxe um calçado, eu falei, por que você vai levar calçado? Calçado não lava na máquina. Né, gente? Profissional é outra coisa, Mas eu vou né? explicar o porquê, vai. Pega a camisa aí. Já pode mostrar? Pode. A gente trouxe essa camisa que o nosso filho usou no nosso casamento. Porque ele trouxe especial. As alianças. Ele entrou com as alianças. Que graça. E esse é o sapatinho que ele usou. E usou esse sapatinho também. Foi a coisa mais fofa do mundo. Nosso casamento foi lindo. E foi muito especial, assim. Muito especial mesmo. Isso aqui eu não dou, não vendo, não Nossa, faço é um tesouro. Não, cheira. Um tesouro, deixa eu ver. Ai, que amor, gente. Ele é grande, né? E esse aí é tamanho 8, ele tá usando 10 já. Ele já tá usando 10. Esse aí já fica pequeno. Tá perfumado de comfort. Tá perfumado de comfort. Nada, né? Tá perfumado de comfort. Gente, é bom esse amaciante de verdade, né? É bom de verdade. É bom de verdade. A gente tava falando, ele até falou com essa coisa de nosso relacionamento com o comfort é muito, muito natural e muito, muito legal. E é real. Porque a gente já usava, e é uma coisa real mesmo, assim. E esses dias eu tava em casa,
Ele até comentou ali com as meninas. A gente tava em casa esses dias, daí eu fui lavar roupa, tá? Botei, aí eu boto o Comfort lá. Eu sempre dou uma cheiradinha antes. Boto o Comfort, dou uma cheiradinha, boto. Daí eu falei pra ele, cara, é muito louco. Não é porque a gente faz publi, mas é que realmente é muito bom. E quando passa, então, a roupa? Bom. Aí acho que a coisa ativa, sabe? O negócio. Fica muito perfumado. Sai no ambiente. Eu passo aquele… como é que é o nome daquele negócio que sai vapor? O coiso. O coiso. Aquele coisa que sai vapor. O shimmer. Quando eu passo o steamer… Aí, meu amor, eu fico assim… Segura. Nossa a gente senhora. A estante até mexeu ali, ó, realmente. Não, gente, a minha mãe tá que tá, né? Que agora a casa dela é cheia de comfort. Ela tá que não se aguenta. Ela fala, eu vou abrir aquele sessão dos cheiros. Que tiveram várias combinações de perfumes. Aí ela fala, agora eu vou abrir o 33, agora eu vou abrir esse. É muito bom esse Muito dos bom. segredos. Não, e é muito real, assim, que até quando a gente foi gravar uma publi, aí falaram, a gente tem que mandar os produtos, não sei o que. Eu falei, a gente já tem em casa. Não, mas a gente já tem em casa. Mas assim, eu já tô estocando lá, se quiser Comfort mandar mais. A gente tem Comfort estocado lá em casa, mas a gente sempre tem. Então, tipo, nunca é um problema não ter o produto pra gravar a publi, porque sempre tem lá em casa. Então é muito massa, assim, porque a gente já usava. Então é muito, muito bom. E vocês trouxeram poesia? Então, falaram da poesia. Falaram da poesia. O que eu trouxe, na verdade, o que eu posso… Pode ser música? Pode ser música. Porque a gente escreveu… Pode ser música, pode ser poesia, pode ser… Aí eu coloco a música pra tocar ou eu leio? Tem um clipe lindo dessa música. Lê. Então, a música se chama Montanha Russa. E ela é assim. Escrevemos pro nosso filho. A gente escreveu pro nosso filho. Ai, que lindo. Parece que foi ontem que você chegou. Uma nova emoção dentro de mim formou. Ninguém tá preparado pra esse sentimento. Seu sorriso é a força que mais me motiva. Meu amor por você aumenta a cada dia. Vou cuidar de você em todos os momentos. É tanta novidade que eu fiquei perdido. A cada dia eu aprendo mais contigo. É inexplicável o que eu sinto por você. É como uma montanha-russa. Um sobe e desce de emoções. Você chegou chegando, embalando os nossos corações. Meu pequeno amor. Eu quero te proteger de toda maldade. Te entregar todo o meu amor e minha verdade. Fique aqui, pra sempre aqui. Meu pequeno amor. E o clipe é lindo, gente. Ele canta junto, ele faz meu ele canta. Aí a gente colocou imagens de outras famílias, homoafetivas. Ficou lindo o clipe, assistam, sério, Montanha-Russa. Você é cantor, né, Luke? Sou. Quer cantar o refrão? Ele canta, ela canta, ela tá toda fechada a garganta. Ai, vai sair! Bota o áudio aqui e dubla. Bota o áudio. É como uma montanha russa, um sobe e desce de emoções. Você chegou chegando, embalando os nossos corações. Meu pequeno amor. É isso. Que lindo! Obrigado. Parabéns. É lindo. Vocês são tão lindos, né? De verdade, assim. Com tudo que deve ter a vida de vocês, altos e baixos, idas e vindas, né? A vida da gente é dinâmica, assim. Demais. E um casal é um casal, né? Tem o corpo individual e tem o corpo do casal, né? Eu tô muito emocionada de ter recebido vocês aqui. Muito obrigada pela presença, de verdade. É lindo acompanhar vocês, assim, na internet, né? Nos trabalhos que vocês fazem, mas é mais bonito ainda ao vivo, assim. Como vocês estão quentes por dentro, eu sinto, sabe? Com verdade, apaixonados por essa criança. Muito. Que lindo, viu? Muito obrigada, assim. Obrigado. Fico muito feliz de vocês terem vindo. E boa sorte, assim, boa colheita pra vocês, bons ventos. Pra nós. Uma família ainda mais linda, que vocês encontrem outras crianças pra fazer essa casona grande com essa varanda. Me convida. Eu adoro cozinhar e comer também. Então vamos, pelo amor de Deus. Vamos, também vem uma Bahia lá, Praia de Algodões, conhece? Sou apaixonado pela Bahia. Já me leva que eu vou. Essa praia eu não conheço. Uma fériasinha que eu acho que vocês merecem também. É ótimo pra criança, faz umas piscininhas naturais, assim. Vamos fazer delícia, esse combinado, viu? Total. Muito obrigada. Imagina, que eu agradeço. E assim, boa sorte pra vocês. Todo o meu carinho, vou beijar vocês. E eu quero só agradecer a Comfort, porque assim, pra gente, a visibilidade que vocês dão à nossa família é muito, muito importante. Porque, querendo ou não, a nossa família tá sendo vista por uma grande empresa que tá na casa de praticamente todos os brasileiros, e isso faz com que a gente se sinta muito bem, muito feliz e representado. Que legal. Obrigado. Viva. Viva. Meus amores, quero agradecer a presença de vocês até aqui, né? Até o final desse episódio do Histórias de Conforto, podcast criado e apresentado por mim em parceria com a Comfort. Quero agradecer imensamente ao Le Jazz Boulangerie, que é um parceiro já, que começou comigo na peça.
e veio aqui também com a gente, em parceria aqui no podcast. Quero agradecer também ao Compasso Collab, um estúdio muito chique, muito legal, que eu tô aqui em São Paulo, gravando esses episódios. E agradecer a Comfort também, que tá comigo, que tá proporcionando, né, essas histórias serem contadas. E dizer pra vocês que nós temos 7 episódios, então pra vocês ficarem até o final, assistirem, comentarem e divulgarem, tá bom? Um beijo muito grande, até o próximo. 30ª vez, não, mentira. Tô aqui com essa presença perfumadíssima, Rafa César.